simples, para que a gente consiga entender, porque muitas vezes a gente trabalha e não consegue ter lucro, né? Às vezes a gente fatura, mas no final a gente não vê dinheiro no bolso, porque no fim das contas a gente realmente só está entrando e saindo na mesma proporção. Então a gente não consegue investir num ferramental, investir em algumas coisas, e muitas vezes é porque a gente está cobrando barato. Na nossa cabeça, às vezes não, pode ser um valor que é maior e tal, mas muitas vezes é porque a gente está cobrando barato. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer, eu vou me apresentar, né, para vocês saberem quem eu sou. Meu nome é Igor, eu trabalho com refrigeração desde os meus 18 anos, eu entrei como auxiliar mecânico de refrigeração na refinaria e aprendi a profissão lá dentro. E logo quando eu entrei, eu comprei minhas primeiras ferramentas e comecei a fazer bico para complementar minha renda, assim como eu tenho certeza 90% das pessoas fazem, né? E o que acontece? A gente está habituado a ganhar um salário fixo, né, um valor fixo por dia, e a gente acha que esse valor fixo por dia, a gente às vezes cobrando a diária, essas coisas, a gente vai conseguir tocar uma empresa ou fazer a nossa empresa crescer. E a verdade é que não. Se a gente cobrar os mesmos valores, praticamente por dia, atrás da diária, né, a gente realmente não vai conseguir escalonar uma empresa. Porque para a gente crescer e criar uma empresa, a gente precisa realmente cobrar como empresa e entender basicamente como é que uma empresa funciona. Essa ideia que eu tive desse valor mais em conta, né, um custo mais barato, é para quem está começando. Por quê? Existem vários níveis. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo a dificuldade que é empreender no Brasil. Afinal, vão entrar muitos encargos tributários. Hoje eu tenho uma empresa que funciona, graças a Deus, sozinha, né? Eu trabalho, mas eu trabalho mais na parte comercial. Eu tenho uma loja de tintas também. Então, eu faço bastante coisa ao mesmo tempo, eu crio conteúdo para a internet, mas eu já consegui destravar a parte da execução. Eu não executo, né? Eu acompanho o funcionamento da empresa e eu consegui fazer a minha empresa crescer em um curto espaço de tempo. E quando eu comecei a crescer, né? Tem mais ou menos 4 anos que eu apliquei uma fórmula simples, que não é só eu te falar. A minha ideia aqui não é te passar uma fórmula de bolo, é fazer com que você entenda por que muitas vezes a gente trabalha e não tem lucro. Porque às vezes a gente tem medo de seguir, às vezes, uma conta, uma matemática. E eu quero ajudar vocês a entender essa matemática, entender o motivo pelo qual muitas vezes a gente trabalha e não sai do lugar, né? Então, primeiro ponto. Quais são os custos que eu tenho dentro de uma empresa? Igor, eu não sou uma empresa. Igor, eu estou começando agora. Beleza, mas se você nunca cobrar dessa forma, ou no mínimo dessa forma, você não vai conseguir crescer. Ou faz dessa forma, ou faz dessa forma. Não tem como você crescer sem entender os seus custos. Isso vale para qualquer empresa, para qualquer setor, para qualquer segmento. Porque afinal, são custos que a gente tem no mês e esses custos precisam ser pagos. E se a gente tirar do nosso bolso para pagar, a gente vai perceber que a gente vai nadar e morrer na maré, porque a gente só está pagando conta, né? Então, vamos lá. Bem rapidinho. Precificação, né? Bom, primeiro que eu quero que vocês entendam, os nossos clientes, eles querem normalmente sempre espremer ao máximo o custo, porque para eles é o que mais importa. Mas lembre-se, tem clientes que valorizam qualidade, tem clientes que valorizam preço. Os clientes do preço, deixa para quem cobra barato. Deixa, esquece. Não são os clientes que querem o serviço barato que vão fazer você ter resultado. Afinal, entendam, é uma frase chata, mas trabalhar para pobre é pedir esmola 2 vezes. Então, quando a gente entende isso, não é culpa da pessoa, não é culpa sua. Mas quanto mais a gente trabalha em lugares que pagam pouco, menos a gente vai conseguir crescer. Então, onde é que está o segredo? É realmente trabalhar com um valor que você tenha lucro, mas que você consiga capitalizar e ter uma rentabilidade em cima disso, né? Então, o que eu preciso entender? Não é só, eu quero ganhar 200... Deixa eu tocar essa caneta. Eu quero R$200
dia mais almoço. Se tu tá pensando dessa forma, tu já tá com o pensamento de funcionário, tá? Não é dessa forma que se precifica. O que a gente vai fazer? De cara, como eu falei, existem vários níveis, eu vou tentar explicar de maneira simples para quem está começando, e a gente vai incluindo algumas coisas só para dificultar um pouco para vocês entenderem, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: quais são os nossos custos? Quais são os nossos custos? Ah, o meu custo hoje é... Quanto você quer ganhar de salário? Ah, eu sou técnico, eu comecei agora a minha empresa e eu quero ter um salário de R$3.000 ao mês. Qual era o seu salário antigo quando você trabalhava fechado? Ah, eu ganhava R$3.500 por mês. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 3.500 do profissional beleza. Lembra que quando a gente, né, contrata um profissional, vai ter custo de 13º, férias, FGTS. Então os 3.500 vai lá para uns 4.500 para 5.000. Igor, por favor, não me explica dessa forma ainda, porque vai ficar mais difícil para eu entender. Mas eu quero que vocês entendam que não é só o valor do salário do profissional, tá? Por isso que um custo de uma empresa é bem diferente do custo de um profissional autônomo. Porque o autônomo, ele não pensa que ele tem que ter o 13º, ele não pensa nas férias, ele não pensa no fundo de garantia, que é quando a gente contrata um funcionário, né? Vamos lá. Vamos falar de um carro só, tá? Um carro. Comecei a minha empresa agora, literalmente. Estou começando, tenho um carro. O que eu preciso? De um profissional e de um auxiliar, certo? Vamos pôr aí 2.000 para o auxiliar. Beleza. Então eu tenho isso, eu tenho auxiliar. Lembrando, o auxiliar também tem os mesmos direitos. Então você vai ter que pegar a porcentagem do 13º, a porcentagem das férias, a porcentagem do FGTS e ainda não esquecemos também dele, né? Do INSS, né? Beleza. Voltando. Tô começando, tô engatinhando, tô entendendo como é que funciona os custos de uma empresa. É isso aqui, morreu Maria? Então quer dizer, o carro que tu tem é você que paga? Não, quem paga o carro é o cliente, tá? Quem paga o carro é a empresa. Ah, mas o carro é meu, eu já tenho, beleza. Já tenho o carro, mas tá quitado o carro, beleza. Não quer trocar de carro? Vai ficar com esse carro o resto da vida. É com esse que você vai começar e morrer. Não, obviamente não, a gente precisa pôr um custo do carro, né? Então eu tenho um profissional, um auxiliar. Eu tenho um custo de mais ou menos R$1.500 do meu carro. Galera, aqui eu tô supondo tudo, tá? Só para vocês entenderem. E o que acontece? O que ajuda muito a gente a crescer é ter um administrativo. O que o administrativo vai fazer? Ele vai atender o telefone, ele vai marcar as visitas, ele vai organizar a sua cabeça. De certa forma, que normalmente quando a gente abre uma empresa, a gente é profissional. E o que eu preciso entender? Para eu ter uma empresa, eu preciso saber executar, eu penso dessa forma, para ninguém me passar a perna, né? Eu gosto de saber executar, porque senão você fica à mercê dos profissionais. Não é que você vai executar, mas na hora de você dar um posicionamento técnico, uma opção para um cliente, você se posicionar como um profissional, você consegue fazer com que ninguém te passe a perna ou você oferecer as melhores soluções possíveis para o seu cliente. Então, eu tenho que ser profissional naquilo que eu faço. Beleza? Beleza. Acabou aí? Vou abrir minha empresa? É aí que o pessoal erra. Que a maioria erra e é o que eu percebo que a maioria das pessoas sempre morrem nessa praia aqui, ó. Sou profissional, eu sei executar. Beleza. Como é que funciona uma empresa? Você já trabalhou na parte administrativa de uma empresa? Você já viu como é que funciona uma empresa? Custos, entendo como é que funciona? Entendi como é que funciona uma empresa? Acabou, beleza, Igor, eu já sei como é que eu trabalho, eu já sei como é que funciona uma empresa. E o comercial da empresa? E vendas? Quem vende?
como é que funciona? Vendas é algo que é muito importante. Sem vendas a empresa fecha, né? Mas vamos começar, estamos engatinhando, estou começando agora, não tenho tanta gente e tal. Vamos pensar que a gente tem. E mesmo se eu não tiver, eu vou cobrar como se eu tivesse. Por quê? Eu não tenho administrativo, Igor, eu não cobro. Cobra? Lógico que cobra, porque se você não cobra, você nunca vai conseguir pagar. Aí vai ficar naquele loop infinito, né? Você nunca vai ter dinheiro para pagar, assim como você também nunca vai ter. Então o que eu faço? Coloco no custo, né? Então vamos dizer que um administrativo ganha R$2.000. Então vamos lá. R$2.000 ADM. Beleza. O que o ADM vai ter também? Décimo terceiro, férias, INSS. Eu entendo que muita gente é MEI, está começando agora, o funcionário não vai ser registrado, vai ser aquele combinadinho. Beleza, lá na frente pode te dar problema, entenda. Isso entra sempre no custo, tá? Tô começando, não penso nisso agora, tudo bem. Mas eu espero que você coloque na sua cabeça que isso aqui vai entrar futuramente no seu custo quando a sua empresa começar a engatinhar. Porque aqui, se você não sabe nem precificar direito, você ainda é um bebê, né? Você ainda está começando a entender como funciona o processo de uma empresa. Então, não quero confundir muito a sua cabeça com muitas informações. Mais para frente eu adiciono algumas coisas só para a gente conseguir entender, se situar melhor, tá? Então, vamos lá. Eu sou o profissional, eu contratei um auxiliar, eu tenho o custo do meu carro, eu tenho um administrativo. Beleza. Tem mais custo. Quanto mais custo eu colocar, quanto mais chato eu for, mais precisa vai ser a minha hora. Porque eu sempre cobro por hora. Entendam, eu sempre cobro por hora. Eu trabalho dessa forma. É bem mais simples de você conseguir calcular um orçamento cobrando por hora. Então, como eu cobro? Cobro por HH. HH é que o pessoal chama de homem-hora. Na verdade, eu faço meio que dupla hora, que eu mando esses carros aqui trabalharem, né? Vamos lá. Tem o administrativo, tem o carro. O que mais eu vou colocar? Eu tenho que pagar o aluguel, né? Afinal, toda empresa tem um custo de imóvel. Ah, mas é na minha casa. Tu quer empresa o resto da tua vida na tua casa? É isso que tu quer? Eu não quero. Não é isso que eu quero para minha vida. Então, coloca no custo. Vou colocar um ponto bem barato, galera. Eu tô supondo aqui lá no comecinho, engatinhando. Nada fora da realidade. Então, vamos pôr aqui, ó. 1.000 de aluguel. Fechou? Então, temos R$1.000 de aluguel. É só pagar o aluguel? A não ser que tu mora em uma comunidade que dê para fazer um gato. E tu não pague gato d'água e gato luz. Mas não tem jeito. Normalmente a gente paga, né? Então vamos pensar aí num valor razoável. 200 de luz, que é energia elétrica. Mais ou menos aí 140 de água. Beleza. R$100 de internet. Beleza. O que mais eu tenho de custo? Igor, tô começando tal. Se tu já tem essas pessoas aqui, no mínimo uma contabilidade é interessante que você pague, né, para ela te ajudar. Isso também entra no custo. Lá na frente o contador te ajuda a fazer isso aqui, ó. Ele que vai calcular, ele que vai te passar os custos, ele que vai te passar tudo, né, conforme a empresa for crescendo. Eu vou colocar aqui no custo para vocês entenderem que também entra o custo de contabilidade. Igor, quanto é a contabilidade? Na média aí de 500 a R$1.000, depende muito da contabilidade. Começando vai ser uns R$500, então vamos lá, ó, 500. Beleza? 500 de contabilidade. O que mais? O carro, ele tem manutenção, né? A gente precisa fazer manutenção no nosso carro, pois a gente paga IPVA para o nosso querido governo, maravilhoso governo.
a gente paga manutenção do veículo, o veículo quebra, essas coisas. Então eu vou pôr um custo que a gente tem aí por mês de R$ 500. Tô supondo aí de manutenção, tá? Então, ó, 500 de manutenção veículo. Se você tem carro, você paga a parcela, tu não é louco de andar no nosso querido Brasilzão sem ter seguro, né? Seguro. Não sei o valor do seu carro. Vou supor um valor médio aí, que a gente sabe mais ou menos de um carrinho mais ou menos, uns 250 de seguro. Beleza? Custo de seguro. Quais custos mais eu tenho no mês? Deixa eu sentar aqui para ficar mais fácil de escrever. Vamos lá. Profissional, auxiliar, veículo, administrativo, aluguel, luz, água, internet, contabilidade, manutenção, seguro. Ferramental, galera. Eu quero investir em ferramentas. Esse valor, ele tem que ser colocado aqui também no nosso custo fixo. Aqui são nossos custos fixos, tá? Lembrando que é o que a gente vai ter que pagar todo mês, não tem pra onde fugir. E com base nisso aí que a gente vai chegar lá no valor do imposto, né? Então, quanto vocês querem investir de ferramenta por ano? R$ 500 por mês? R$ 500? R$ 1.000? Vai de vocês. Eu vou colocar R$ 500 de ferramentas, tá? Beleza? Então temos aí um custo de R$ 500 de ferramentas mês. Ai, mas eu não compro R$ 500 de ferramenta no mês. Beleza, mas tem um mês aí que tu toma uma paulada e tem que, do nada, eu tenho que comprar uma chave Allen. Eu tenho que comprar uma chave Torque. E a gente sempre tá comprando, às vezes a gente nem percebe que isso aqui a gente tá tirando do nosso salário, que deveria ser o nosso lucro. E lembrando, a gente come. A gente precisa comer todos os dias. Quantas pessoas eu tenho trabalhando? 1, 2, 3 pessoas? Com um custo médio aí de R$ 25 ao dia, que é o que eu pago hoje, a gente vai ter um custo aí de R$ 1.500 mês de almoço, né? Para as 3 pessoas, aproximadamente. Almoço para 3 pessoas, tá? Igor, mas são 24 dias úteis. Pessoal, eu não trabalho sábado. Se eu calcular isso aqui e dividir por 24, o meu valor do HH vai dar menor, certo? Só que eu vou ter que trabalhar sábado. E se eu não cobrar o sábado, não cobrar, e eu trabalhar? É sinal que eu vou ter 4 dias a mais de lucro. Mas da forma que eu cobro, a gente vai dividir isso aqui por 20, tá? Que são 20 dias trabalhados, pra gente saber quanto a gente precisa, no mínimo, ganhar por dia, pra gente pagar e honrar com o básico. Que essa vai ser a nossa meta, tá? Então vamos lá. Almoço para 3 pessoas. O que mais temos de custos no mês? A gente tem sempre custos indiretos, né? Você pode somar tudo, que é chamado BDI, o pessoal chama de BDI, que são custos indiretos, normalmente é colocado em porcentagem. Você pode pôr 5%, 10%, que são custos que você não está nem colocando no fixo, mas eles vão vir, que é, por exemplo, os nossos funcionários, eles precisam fazer documentação, que é o quê? ASO, PGR, PCMSO, tudo isso é custo documental. E adivinha? É preciso ser pago. Igor, mas eu não pago. Gente, façam o custo fixo de vocês da forma que vocês acharem melhor. Vocês já vão perceber que vai dar um valor maior do que a maioria cobra hoje em dia, tá bom? Então, não se assusta. Isso aqui só piora. Só piora conforme a empresa vai crescendo e vai ficando muito caro. Para vocês terem uma noção, o meu custo fixo, eu cobro R$200 o HH da minha dupla hoje na minha empresa, tá? Que a gente trabalha aí por 8 horas, mas realmente é R$200 da dupla. Aí eu boto 4 ou 5 veículos na rua para conseguir pagar o meu custo fixo. E eu entendi que quanto mais veículos eu tiver,
mais barato fica o meu aluguel. Porque, ó, se eu tivesse 2 carros aqui, o meu aluguel seria dividido para 2 pessoas faturando, 2 veículos faturando. Então não seria 1.000, seria 500. Com isso eu diminuo o valor do meu HH. Da mesma forma, o meu administrativo não seria 2.000. Se eu tivesse 2 carros, seria 1.000. Por isso que eu venho aumentando a quantidade de veículos que eu tenho, porque quanto mais veículos eu tenho, mais pessoas eu tenho, maior a minha capacidade produtiva e menor é o meu custo dividido entre os veículos. Por quê? Vocês vão perceber que vai ficar pesado o valor. E adivinha, se não segue, não ganha dinheiro. Eu não estou mentindo. Foi o que eu fiz para crescer. Eu cobrei no começo, acho que foi 110, 120 reais a hora. Isso é meio que um bloqueio nosso. Muitas vezes tem medo de falar, meu Deus, mas pô, mais de 100 reais a hora. Sim, pessoal, é mais de 100 reais a hora. Sempre vai dar mais de 100 reais a hora, tá? Vocês vão perceber que, mas na minha região, gente, se na região de... Aqui eu também tenho concorrentes. Na minha região existem muitas pessoas que trabalham com o que eu trabalho. E eu sou o mais caro. O mais caro. E eu tenho concorrentes aqui na minha região, vou até pôr entre aspas, que cobram metade do valor que eu cobro. E eu vendo da mesma forma. Então, o bloqueio dos valores está dentro do nosso coração. Você vale isso. Se você for um profissional bom, que consiga fazer tudo isso, entrega um serviço de excelência, entrega um serviço legal, as pessoas pagam. Pode ir sem medo. Você vai crescendo, vai entendendo de cara, igual eu falei pra gente, eu dou mentoria, já falei pra muitas pessoas, gente, tá com medo? Tô. Sobe 50 reais, sobe 100 reais, você vai ver que as pessoas vão pagar. E com isso você vai aumentar em muito a margem de faturamento da sua empresa. Afinal, o seu serviço que era 100, você aumentou para 150, você aumentou em quase 50% aí a tua margem de lucro. Porque a cada real que a gente cobra mais, é um real a mais no nosso bolso. Agora, cada real que a gente dá menos, cobra menos, é um real a menos de lucro no nosso bolso. Se a gente paga, por exemplo, um aplicativo, eu pago um aplicativo para uma plataforma, entra no custo fixo. Isso aqui vai ser uma tabela que você vai fazer no seu computador, no seu celular, da forma que você achar melhor, com todos, pessoal, pelo amor de Deus, todos os custos fixos. Se eu for por todos, vai ficar do tamanho do mundo isso aqui. Lembra, quanto mais eu sou detalhista no meu custo fixo, melhor para a minha empresa, mais lucro eu tenho. No entanto, que eu consiga vender. Por isso que eu volto a dizer, execução é importante, como funciona uma empresa é importante, mas a parte comercial, cara, a venda, eu digo que eu sou vendedor. Eu deixei de ser executor, como eu já fui. Eu não sou um mentor de palco. Eu não sou um cara que sou engomadinho, bonitinho, tal. Não, galera. Eu sou executor. Eu aprendi isso aqui na marra. Eu tive que desbloquear isso aqui na marra. Eu não tive ninguém para pegar na minha mão e me explicar. Não tive. Afinal, eu não confio muitas vezes nas pessoas, porque eu só confio em quem vive. Em quem vive de verdade o processo. E são nessas pessoas que eu acredito. O que eu estou falando para vocês aqui é de coração, é de verdade. Que se vocês cobrarem, tiverem coragem de cobrar o que vai dar no seu HH, vocês vão ver a sua empresa crescer de maneira absurda. Só que no começo, eu vou falar às vezes um valor aí de hora, que para as pessoas vai ser um valor absurdo. Mas quem não cobra esse valor, não cresce. Não tem jeito, não tem segredo, não tem escapatória. Não tem. Ou cobra ou não cresce. Quem não cobra, não cresce. Quem não cobra, não cresce. Eu sou vendedor, eu sou vendedor, eu sou vendedor. Tragam isso para vocês. Fechou? Então vamos lá. Coloquei todos os meus custos fixos. Vai entrar 13º, as PGE, tal. Beleza. Depois disso eu ponho a porcentagem do meu custo fixo aí, né, no meu BDI, que é o meu custo indireto. Igor, não quero pôr em porcentagem. Quais custos indiretos eu vou ter? Sou uma empresa pequena, quer pôr R$1.000 de respiro? Tudo bem, vamos pôr R$1.000 de respiro. Existem tabelas de custo de precificação que elas são bem mais precisas. E lá vai ser em porcentagem, tá, pessoal? Então, beleza. Então, vou pôr aqui, ó, 1.000 custo indireto. Beleza? R$1.000 de custo indireto. Quanto que deu aí, Telo, até agora no total? 14.690.
14.690 de custo fixo. Mas, o que acontece? Eu não estou pondo 13º, eu não estou colocando férias, eu não estou colocando FGTS, eu não estou colocando os custos que uma empresa grande tem. E quando a gente começa a engatinhar, depois que entendeu isso, o custo fixo está aqui, está aqui, está aqui, vai alimentando a planilha. Começa a colocar essas coisas. Mas com o tempo a gente vai entendendo. De cara, vamos fazer de forma bem simples. O que eu faço? A gente tem esse valor aqui, de 14 mil, quase 15 mil reais, para vocês verem. Para a gente conseguir só tirar 3,5 de dinheiro para a gente como profissional. E aqui eu não estou nem pondo a retirada de lucro do dono da empresa. Não estou colocando nada disso. Nada disso. Porque aqui no meu vem, que é o meu Prolabore. Eu coloco um Prolabore de 8 mil reais por mês para mim. E eu faço com que cada carro me dê um valor X. Então eu colocaria aqui o meu Prolabore aqui dentro do meu custo fixo. Então cada empresa vai trabalhar de uma forma. Então, vamos fazer isso daqui primeiro. Beleza. Dos 14.690, tu já não é mais MEI, meu parceiro. Aqui tu já não é mais MEI, meu parceiro. Entende? Aí, tu é empresário? Sou MEI. Desculpa, mas tu não é empresário não, filho. Não é empresário não. Como é que tu é empresário sendo MEI? Né? 14.690. Como é que funciona hoje os impostos no nosso digníssimo e maravilhoso país? Deixa eu ver se tá ligado no microfone. Tá ligado? No nosso digníssimo país, quanto mais você fatura, maior vai ser a sua margem de imposto. Se eu não me engano, quando a gente fatura até 30 mil reais, existem impostos diferentes para prestação de serviços e impostos diferentes para venda de produtos. Então, nesse caso da prestação de serviço, eu não sei de cabeça, gente, sinceramente, né? Se eu não me engano, passou de 30 mil reais de faturamento declarado ao nosso querido governo, muda a carga de impostos. Se eu não me engano, é 7% ou é 6% até 30 mil reais, passou disso vai para 9%, aí eu acho que é de 60 mil, muda de novo, até você prezar ir para o lucro presumido, né? Voltando, maneira simples de especificar. Vamos pensar aí que os nossos impostos aí vão ser 7%. Isso aqui o teu contador te ajuda, ele vai te explicar de maneira bem melhor do que eu. Tá? Eu estou tentando só ajudar de maneira simples. Então os 14.790, isso aqui é fixo de lucro. Você tem que lucrar isso aqui, de certa forma, para pagar com esse valor aqui. Não é faturamento, não é lucro. Lembra disso, faturamento não é lucro. Se passou 14.690 na tua conta, meu parceiro, tu não ganhou nada. Nada. Sabe o que é tu passar 14.690 e você não ganhar nada e ainda ficar devendo o imposto? Quanto é que vai dar aí se eu colocar 7% de imposto, Telo? É só fazer 14.690 vezes 1,07. Vai dar 7%. 15.718. 15.718. Resumindo, nosso querido governo já ficou com milão, né, bebê? É quase o salário de uma pessoa. Isso para quem está começando. Isso para quem está começando. O meu já chegou valores de eu ter que pagar um carro de imposto para o governo. Dele ganhar mais dinheiro do que eu. Eu não vou reclamar do nosso querido governo que nos dá um retorno absurdo. Mas lembrando, quanto mais a gente declara, mais a gente consegue pegar, muitas vezes aí, um empréstimo no banco, a gente vai ter mais facilidades de crédito. Então, assim, ele tira de um lado e te dá como benefício do outro, que não está sendo meio que benefício nenhum, né? Ele só está devolvendo um pouquinho aí. Ah, não vou te cobrar tanto de imposto, de juros, mas vai te cobrar da mesma forma. Só que os juros do pessoa física é bem maior. Por exemplo, 7% contra o que a gente paga hoje de imposto, que é quase 30% de pessoa física, porque aqui do físico ele ainda vai roubar mais a gente. Ou roubar não, desculpa. Ele ainda vai pegar mais uma parte da gente. Então, é complicadíssimo o nosso regime tributário. É nojento. A ponto de dar até, muitas vezes, nojo do nosso país. Mas a gente é teimoso, a gente quer empreender, não quer? Beleza. 15 mil, vou pôr 16 mil, mano. Eu vou arredondar para 16 mil, porque, pelo que ele falou aí. Então, o imposto, ele entra depois, certo? Do valor final que eu desejo faturar. E lembrando, eu preciso ter margem de lucro. Se eu pôr o meu lucro depois do imposto,
certo? O governo vai comer mais um pouquinho do imposto. Então, o nosso lucro ele vai entrar antes do imposto. O imposto ele é o último ali a ser aplicado. Então, eu vou apagar, eu coloquei ele aqui só para vocês entenderem, tá? Seria 16 mil. Eu não vou pôr ainda. Beleza. Vamos arredondar aqui para 15 mil? 14.690, 15 mil. Dos 15 mil que eu paguei todas as minhas contas, quanto eu gostaria que sobrasse para minha empresa de lucro real? A prestação de serviço dá para ter uma margem aí de 30%, 40%. Quem vai decidir vai ser você, na hora que você for vender o seu peixe. Quanto mais você vende, mais você ganha. Lembrando, se você parcelar no cartão, o cartão come uma parte. Também vai entrar imposto aí em relação à maquininha de cartão que você tem que declarar. Ah, peguei antecipação automática. Vai diminuir tua margem de lucro. Fique esperto, porque às vezes a maquininha vai comer teu lucro todo. Se você tiver uma margem de lucro de 20% e a tua maquininha, você parcelou para o cliente em 10 vezes, comeu 10% de lucro, você ganhou 10% no trabalho. A maquininha ganhou o mesmo lucro que você. Olha que chato. Olha que chato. Então, o que a gente faz? Coloca no valor final, né? Ah, deu R$1.000. Eu quero R$1.000 nesse serviço. Você vai ofertar para o cliente 1.100 em 10 vezes sem juros ou 1.000 à vista no Pix. Entendeu? Não é 1.000 e eu dou a porcentagem, né, para o cliente aí de parcelamento. Não, você sobe o valor, oferece para o seu cliente o parcelamento em até 6 vezes sem juros. Mas eu parcelo para você sem juros. Parcela porra nenhuma sem juros. Tu botou o custo para ele pagar. É que o cliente quer escutar que ele tem desconto no Pix. Entende? Então, tudo que entrar depois, você coloca para o teu cliente pagar. 14.690, quanto eu quero ter de lucro em cima disso daqui? 30%? Vamos por 30%, Telo? Coloca aí, 14.690 vezes 30%. Vai dar quanto? 19.097. Ó, 19.097. Dos quais, faz a subtração aqui pra gente, por favor. 4.407 de lucro. Entendam que a gente ganhou 15 mil. Se a gente só começa a ganhar dinheiro depois que a gente fez os 14.600 e pouco. Aí a gente vai começar a ter lucro. Antes disso, a gente só pagou o nosso custo. E olha isso, precisa faturar quase 20 mil reais para a gente conseguir fazer sobrar 4.400 reais. Parece brincadeira uma coisa dessas, né? Mas é verdade. E é isso que acontece nas empresas. Às vezes a gente vê valores grandes na conta, né? Valores 100 mil, cento e poucos mil. E no final das contas você vai lucrar aí 20 mil. Pô, mas para você movimentar 100 para ganhar 20 é complicado, entende? E é o que vai acontecer. Você precisa faturar. Lembra, eu estou falando sério, muito sério. Faturamento não é lucro, galera. Se você passou 20 mil reais na sua conta, se passou 20 mil, quase 20 mil reais, você ganhou 4.400 de lucro para a tua empresa. Então, assim, entenda que você não ganhou 19 mil reais, filho. Não ganhou 19 mil reais. Entende? Mas, se você está pagando tudo isso, fazendo o teu negócio crescer, você está aumentando o poder da sua empresa, você está fazendo com que a sua empresa crie nome, para lá na frente ela poder até muitas vezes ser vendida. Então, tem coisa, eu trabalho dessa forma, a minha intenção é fazer a minha empresa crescer. Eu não ligo pro lucro, porque eu pego esse lucro aqui, o que eu faço? Eu compro mais ferramenta, eu compro mais material, eu reinvisto na minha própria empresa, eu reformo alguma coisa. Eu sempre estou pegando esse dinheiro aqui e reinvestindo para ele fazer mais dinheiro. Beleza, deu 19.097. Mas lembra que tem o nosso queridinho abençoado do nosso governo, que vai ficar com aproximadamente aí 7%, né? Quanto é que vai dar aqui no valor total? A gente vai pegar 19.097 e multiplicar pelos
1,07, que é os 7% que vai ficar para o governo. Vamos ver quanto é que a gente vai precisar faturar realmente, para conseguir ter um lucro de 4.407. Eu coloquei alguns custinhos indiretos e tal, normalmente é um pouco até menos, tá? 20.433,79. Ó, então deu 20.400 e quanto? 33. Eu tiro zero, não sabe nem escrever 20.433, pô. 79. Eu preciso faturar R$20.500 para eu ter R$4.400 de lucro. Beleza. Dos 20.433, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui em cima, tá, gente? Fica mais fácil. E a gente não colocou todos os custos, tá? Quando a empresa fica maior, os custos aumentam. Vai por mim, aumenta. O que eu pago de custo não é brincadeira. Eu só queria ganhar o que o governo eu pago de imposto. Eu tô tão feliz. Ó, 20.433. Vou pôr 20.500, tá? R$20.500 faturados, o que eu vou fazer? Esse é o valor que eu quero para eu ter R$4.400 de lucro. Se quiser ter mais lucro, você inclui aqui, certo? Ah, Igor, eu não quero 20%, eu não quero 30%, eu quero 40%. Quanto mais você colocar aqui, mais difícil fica a tua venda, entendeu? Mais estratégico você vai precisar ser aí em relação à sua venda. É possível? É super possível. 20 mil é fácil de fazer. Quando você trabalha num lugar bom, quando você atende clientes bons. Lembra, trabalhar para pobre é pedir esmola 2 vezes. O pobre não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Esquece trabalhar em comunidade, essas coisas, infelizmente. Gente, me desculpa. Mas não é isso que vai fazer o seu negócio crescer. Como é que a pessoa vai fazer você transbordar se nem a pessoa tem? Entendam? Então, assim, é complicado, mas se você hoje é uma pessoa que só trabalha dentro de comunidade, só trabalha para amigo, baratinho, esquece de fazer teu negócio crescer. Tu sempre vai ficar sem dinheiro, a conta nunca vai fechar. Beleza? Então, ó, lembra que eu falei que eu trabalho por 20 dias úteis? Então, o que a gente vai fazer, ó? Então, vamos dividir por 20 dias trabalhados. Afinal, a gente não gosta de trabalhar sábado, a gente é preguiçoso. Quanto vai dar? 1.025. Deu R$1.025 por dia que a gente precisa faturar para lucrar R$4.400 por mês. Você vê que às vezes dá vontade nem abrir empresa, não ter esses custos tudo, trabalhar. Imagina se você cobra isso aqui e não tiver os custos de empresa, conseguir cobrar isso aqui, dessa forma que eu tô falando, o dinheiro que você não vai pôr no bolso. Galera, 1.025 dias é um valor absurdo. Eu cobro 2.000 para mais. Tá? Então não é algo que é é impossível, é um valor tal. Dá para cobrar. No entanto, que você não trabalhe para... Não vou falar. Vamos lá. O dia tem 8 horas. A gente quer trabalhar durante 8 horas porque a gente é preguiçoso. Mas a gente perde tempo com deslocamento, a gente perde tempo carregando ferramenta, a gente perde tempo o tempo todo. Você pode dividir por 8 horas, você pode dividir por 7 horas sobre a sua capacidade produtiva, você pode dividir por 6 horas. Quem vai dizer a quantidade de horas que você vai trabalhar vai ser você, tá? Mas vamos pensar de maneira tranquila e vamos por 7 horas produtivas, né? Poderia pôr 8, posso pôr 8 também. Mas vamos dividir por 7 horas. Então, ó, dividido por 7 horas dia, né? Vai dar quanto? 146,42. 1,46 por hora. Tá bom? 1,46 por hora. Aproximadamente R$150 por hora. Acabei de descobrir o valor do meu HH. 146 é o valor do HH do meu querido veículo. Lembrando, quanto mais veículos, se eu tiver mais um carro, isso daqui cai um pouco, tá, galera? Só que tem que se ligar, porque senão também sobe a porcentagem do imposto.
Então fiquem espertos, né? Sabendo que eu faturo R$ 146 por hora, o que iremos fazer agora? Eu sei o valor da minha hora de serviço. Igor, quanto tempo eu vou cobrar então para atender um contrato? Igor, quanto eu cobro para instalar uma máquina? Igor, como é que você calcula? Vamos lá. Posso apagar isso aqui, né? Vocês já viram? De maneira simples. Lembrando, se forem 2 veículos, você vai dobrar a sua capacidade produtiva. Então, em vez de faturar 20 mil, você vai faturar 40 mil. Entende? Vai diminuir um pouco o custo, vai diminuir um pouco o custo do aluguel. Só que os 40 mil vai mudar o seu lugar aí no imposto. Você vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas ainda assim compensa, tá, galera? Então, o que eu faço? Na hora de precificar um orçamento mais difícil, eu fraciono o tempo. Mas como assim? Fraciono o tempo? Calma aí, vou tentar explicar. Eu costumo dizer que uma instalação costa a costa demora 4 horas. Eu só quero fazer 2 instalações por dia. Hoje a instalação padrão aí, de meio período, a gente cobra R$1.000 de mão de obra! Mão de obra! Mão de obra. Por quê? Beleza, ia dar uns 800. Só que aí, lembra que eu falei que você vai pagar, né, a parcela do cartão para você oferecer e tal, algumas coisas. Então, tu sobe um pouquinho a mais. Aí, na hora de você vender, você tem uma margem para negociação, para melhorar para o cliente e voltar para o lugar que você queria. Eu sempre ponho um pouquinho a mais, tá? É um hábito meu, é uma estratégia minha. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu demoro 4 horas para instalação. Tem que ser certeiro. Você não pode demorar 4 horas e 1. Você tem que trabalhar antes das 4 horas. Então, dentro das 4 horas, você tem um tempo tranquilo. Lembrando, mas eu instalo em 2. O problema é teu, vai cobrar as 4. Entendeu? Quanto menos a gente trabalhar, melhor pra gente. Por quê? Enquanto eu instalo 2 máquinas e ganho, sei lá, R$500 no dia, o abençoado vai instalar 6 máquinas para ganhar o mesmo tanto que eu ganho com 2. Então ele precisa vender mais, trabalhar mais para lucrar a mesma coisa, que seria o retorno sobre o investimento. É inteligente? Não é burrice? Então o cara faz 10 vendas, enquanto ele demora 2 dias para fazer isso aí, eu com os mesmos 2 dias faturo o dobro, ganho o dobro e trabalho menos. Então a inteligência está em cobrar da maneira certa para você trabalhar em paz. Lembrando, nossos funcionários não são como nós. Eles não são 100% produtivos. Então a produtividade, se você pensa que você demora 1 dia, cobra para eles 1 dia e meio. Eu faço isso, gente. Aí eu troco ideia, falo que se eles entregarem mais cedo um pouco, eu pago uma bonificação, né? Mas tudo isso vai de ideia. Mas lembrando, nunca eles vão produzir, na minha opinião, né, da mesma forma que a gente. É muito difícil que isso aconteça. E quando acontecer, reconheça e pague muito bem para eles, tá? Vamos lá. Eu não sei como é que eu cobro. Eu fraciono no tempo. Então eu coloco aí, 30 minutos de deslocamento. Aí eu ponho 30 minutos preparando o local, descendo as ferramentas, organizando o carro. Então, só para você ir às vezes para um cliente, você perde 1 hora, né? Porque você vai estacionar o carro, aí tira a escada, põe no canto, às vezes é um prédio, tem que subir. Então, tudo isso a gente tem que pôr aí no nosso custo. E cuidado, que aqui é instalação de lugar simples. Tem lugar que é uma máquina só e eu cobro um dia inteiro. Tá? Não é porque é só uma máquina, mas mesmo assim é só uma máquina. Beleza, mas o prédio é nojento para entrar.
Ah, mas você vai entrar mais tarde. Ah, você vai trabalhar à noite? Adicional noturno. Eu coloco, porque eu tenho que pagar. Eu pago 50%, se eu não me engano. Não, é 50% adicional noturno, eu não me recordo. Não, 50% é hora extra. A gente paga adicional noturno, então a gente também coloca isso no orçamento do cliente. Então só aqui, ó, eu já perdi 1 hora. Aí eu coloco aqui, ó, 20, vou pôr 30 para ficar mais fácil. $30 para pôr o suporte de evaporadora no lugar. 30 minutos para furar com a serra-copo. Ah, mas eu furei menos tempo. Demorou, vai adiantando outras coisas. 30 minutos. Preparar tubos. Ou seja, fazer flange, fazer conexão, montar a lança. Lembrando, a gente sempre faz conexão à esquerda. Tá? A gente nunca joga conexão para fora. Então, estou preparando o tubo. Que mais? 30 minutos. Suporte. Conde. Para pôr o suporte da condensadora no lugar. Então, a gente já tem 1, 2, 3 horas. A gente tem mais 1 hora. Então, a gente vai 30 minutos. Vácuo. 30 minutos. Dreno. Dreno mais elétrica. Porque enquanto a gente põe o vácuo, a gente sabe que a gente vai adiantar outras coisas. Né? Interliguei as máquinas e tal. Então, no total aqui, ó, eu tenho 4 horas executadas vezes 1, 4, meia. Que é igual a 600. Porque a minha matemática ela é assim, ela é sempre um pouquinho para mais, é maravilhosa. Então, ó, R$600 de mão de obra. Aí tem nego que cobra R$600 com material. No Pix, tá aqui no Pix. Então, se o cara for fazer em 10 vezes sem juros, porque você é uma pessoa maravilhosa, você oferece parcelamento sem juros, vai para 700 ou 600 no Pix. Só que a gente vai pôr aqui, onde a gente também ganha dinheiro, é no material, né? É no material. Mas daqui a pouco a gente fala do material. Vamos pensar agora. Vamos pensar agora em uma higienização. O que eu faço? Aqui embaixo dá pra ver, Telo? Ó, uma higi na bolsa coletora eu cobro 3 horas. Por quê? Deslocamento e preparar o local. Eu sempre cobro deslocamento e preparar o local. Então 3 horas, ó. Quanto é que vai sair uma higienização? Gente, eu vou arredondar para 150, tá? R$450, tá? Beleza? Nossa, Igor, é muito caro, tá. Mano, é o que tu vai começar a ver dinheiro. Eu amo fazer higienização. Beleza, o que eu faço com o meu cliente? Duas higienizações eu cobro 5 horas. Por quê? Porque eu já tô lá. Eu já não tô lá? Eu já tô lá. Eu tô considerando aí 2 horas por equipamento. Quanto é que vai dar agora? 450, né? 5 vezes 150, eu tô péssimo de matemática, mas vai dar 750, se eu não me engano. 736. Não, eu tô arredondando. Ó, deu R$750. Isso aqui dividido por 2, vai dar quanto? 375. R$375. Se for 3, eu vou pôr 7 horas. 1050.
Tá vendo conforme a quantidade de equipamento sobe, mais desconto eu dou? É isso aqui que eu faço no verão. Lembra também, durante o verão é a época da gente ganhar dinheiro. Durante o verão esquece desconto. Esquece, é hora da gente fazer dinheiro. Por quê? A demanda tá lá em cima. A gente tem serviço entrando pelas orelhas. Da gente fala não para o serviço. Enquanto você está falando não para o serviço bom, você está executando um serviço ruim, você tem margem de lucro, sem ganhar dinheiro. Qual a lógica disso, cara? E tem muita gente que faz isso. Trabalha até 10 horas da noite, fala, agora eu tô ganhando dinheiro. Mano, tu tá trabalhando igual um cachorro. Que vantagem tem nisso? Verão é época da gente pegar isso aqui, ó, e mudar para 170. Mudar para 200. E adivinha? Vende. Eu postei um print brincando no meu, para quem tem conteúdo pago, um vídeo. Eu cheguei a cobrar numa Costa a Costa, tá o vídeo lá, eu mostrei pra eles. Em uma não, né? Em algumas. 1.936. O pessoal da minha região cobra 600. Adivinha por que eu ando de Ranger, tenho uma frota de carro e os caras andam de carro velho? Eu ganho R$1.300 a mais numa máquina. Não é brincadeira. No verão, eu aproveito, cara. Eu aproveito, porque a gente tem muito cliente para atender, a gente tem uma alta demanda. Quando chega inverno, diminui um pouco, tá? A gente também diminui o preço. Entende? Porque diminuiu a demanda, a gente vai procurar mais serviços e a gente tem bastante contrato. Isso também salva bastante, né? Então, entendi como é que eu cobro. Ah, Igor, é uma instalação de infra. Gente, peça no tempo de vocês e põe uma sobra. Ah, eu demoro 6 horas para executar, cobra um dia inteiro. E se você tiver um problema? E se você tiver uma dor de barriga? Não tô nem falando dor de barriga, mas furei um cano, tive um BO, tive um problema. Cara, chega de trabalhar na risca, chega de trabalhar contado, porque dá BO. A gente sabe que dá BO. Ah, mas é um 933 com material, tá, gente? Com material. Que é 3 metros de tubo, tal. É que o meu material é gourmet. O suporte eu que faço. Eu gasto uns R$40 para fazer o suporte de alumínio e vendo a 150 ou a 160. Tem anos que eu fabrico o meu suporte. A gente tem até policorte para fazer. A gente fez agora um de piso-teto. Eu cobro 350 no de piso-teto. E eu pago 122 na barra. Espero que o pessoal da minha região compre, cara, isso aqui pra elevar minha régua aqui, porque vai ficar mais fácil. Se todo mundo cobrasse o mesmo valor, imagina se todos os refrigeristas cobrassem um valor maior, não tivesse o de 600, fosse todo mundo cobrando 900, 1.000, ia ficar bem mais fácil. Se a classe começar a se valorizar mais, não vai ter pra onde o cliente fugir. E os clientes que fogem de pagar, né, o justo, porque você é autorizado, você é diferenciado. O cara que cobra isso, o cara que cobra bem, o cara que consegue pôr preço, é sinal que ele tem nome no mercado. E se ele tem nome no mercado e está conseguindo vender nesse preço, se você é novo, tal, você não vai conseguir vender, as pessoas vão te chamar de louco. Mas quando você passa a ter um nome, quando você passa a ter credibilidade, quando você passa a ter um negócio de verdade, uma estrutura de verdade, as pessoas pagam, porque quem está indo é uma empresa, quem está indo não é só o Zezinho, entende? Por isso que você tem que realmente focar em fazer seu negócio crescer. Você tem que plotar seu veículo, você tem que ter um carro bom. É assim que funciona a mente do ser humano. É diferente você chegar com um carro velho e você chegar com um carro novo. É diferente você chegar com um carro velho e plotadinho, arrumadinho, com você chegar com um carro velho caindo aos pedaços. Então entendam que a imagem ela importa muito. Você trabalhar de bota, você trabalhar de calça, você ter o seu uniforme. Esse meu uniforme tem 8 anos, é a mesma arte e o mesmo número de telefone. Nunca mudei, nunca mudei. E sempre gostei de plotar os carros, todos os meus carros sempre foram adesivados, sempre procurei muito ter identidade visual. E muita gente me seguiu nas redes sociais por causa das Rangers, que eram amarelas, né? E isso me trouxe uma credibilidade muito grande, para vocês verem como é importante, como a frota bonita, arrumada, organizada, uma empresa, eu quero reformar a fachada da minha empresa, fazer de ACM, bonito, e vai acontecer, já mandei fazer o projeto legal, vou fazer um escritório legal, a minha empresa tem 4 anos.
E eu tô passando por uma fase da minha vida que eu tô sem pressa, gente. Vamos fazer sem pressa, mas vamos trabalhar com estratégia e inteligência. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai chegar um momento. Não tô falando para você chegar hoje de cara, amanhã e pôr 1.500, sendo que você cobrava 300. Eu tô falando, mano, de 300, passa para 400. Você vai eliminar os clientes, alguns, mas você vai perceber que alguns vão permanecer. Passou um tempo, caramba, vende mesmo. Olha, o Igor falou, aumenta mais 50, foi para 450. Aumenta mais 50, foi para 500, vai para 600. Você vai ir desbloqueando o medo de cobrar. Vamos adiantar mais um pouco e tentar ser mais rápido. Não vou falar mais de precificação. Ali a gente entendeu já basicamente, resumidamente, custos, quanto eu vou gastar, quanto eu quero ter de lucro em porcentagem. Lembra do BDI, que também seria em porcentagem. E lá no final, por último, imposto. Se eu for parcelar, vejo quanto dá à vista, adiciono o valor da minha máquina, que será debitado caso você use antecipação automática, adiciono, repasso o valor final para o cliente, com desconto no Pix, volta para o valor que estava. Só não esquece do abençoado do imposto. Fechou? Lembrando, preciso saber como executa, preciso saber como funciona uma empresa, preciso saber como vende, tá? Coisas que vocês vão ter que pesquisar. Se vira, dá uma olhada no YouTube, pelo menos vai vendo algumas coisas, senão isso aqui vai ficar muito longo. Beleza? Materiais. O que eu faço com materiais, ó? Igor, você vende? Vendo. Tá? Eu sempre ganho em cima do material. Em torno aí de 30% a mais. Lembrando, material também paga imposto. Se você vende material, você vai pagar imposto em relação à venda dele. Lembrando, a venda de produto, se eu não me engano, o imposto ele é menor em relação do que a de prestação de serviço. Se você incluir na nota de prestação de serviço, lembra de pôr o imposto aqui. Então, se você quer ganhar 30%, você pode pôr 37%, como eu falei que era 7%, lembra? A mais, porque você só vai ficar com 30%, tá? Mais o valor do teu serviço, aí lá no final mais os juros do cartão, caso você parcele no cartão. Então é interessante sim você ter uma margem de lucro. Eu faço meus próprios suportes de alumínio, então fabrico suporte. Com isso eu estou oferecendo um benefício, um produto melhor, algo a mais, algo vitalício. E eu só uso inox. Lembra que eu falei que na hora da venda você precisa mostrar os seus principais diferenciais para os seus clientes? Então eu só uso parafuso de inox, eu fabrico meus próprios suportes, eu só uso cabo PP 100% cobre, e eu ainda sou chato que eu só boto sil ou cobrecon. Não adianta ser 100% cobre e tu descasca o cabo é fininho, que eu também, mesmo sendo 100% cobre, eu não gosto. Usa terminal, agente autorizado, fabricante, então eu sempre mostro meus clientes. Ó, já estou começando a falar da parte comercial, sem querer, eu quero começar a falar de outras coisas. Mas eu sempre mostro para os meus clientes os meus principais benefícios, os meus principais diferenciais, que é isso que vai me diferenciar da média, é isso que começa a vender mais. Eu não sou de terceirizar serviço, meus funcionários são registrados, eles estão comigo há bastante tempo, eu os capacitei. Vou tentar explicar de uma forma que eu fiz. Então era um carro aqui, ó, 01, que era Ranger. Aí a 01, eu tinha era eu, já estou falando de outras coisas, só estou resumindo para vocês, mais um ajudante, para tentar ajudar. O que eu fiz? O meu ajudante, que era o Lafa, virou profissional. Então eu ensinei para ele como eu queria, como é o meu padrão, como eu sou extremamente enjoado, beleza? Então aqui eu montei o 02. Aí o que eu fiz? Comigo saiu esse ajudante, entrou um outro ajudante, eu treinei esse outro ajudante que virou 03. Por exemplo, que é o Vini. Certo? E o Lafa ficou trabalhando com o Alex. Aí o que o Lafa fez? Ele era profissional, mais um ajudante, construímos o 04. O Vini estava com mais um rapaz,
ensinou, aí tá ensinando, na verdade agora o Fabrício. O Lafa tá ensinando o Mica. Tô pondo os nomes aqui para vocês entenderem, tá? E assim a gente vai aumentando a empresa, sempre mantendo o padrão. Por quê? O padrão é o mesmo. Por isso vocês veem, quem nos segue, nosso padrão de instalação ele é bem bonitinho. Porque eu não simplesmente contratei o cara de fora e mandei ele executar. Eu não gosto. Eu sou extremamente chato com qualidade. E mesmo sendo chato assim, de vez em quando eu pego brecha, entendeu? Então, eu sou extremamente chato com qualidade. É assim que eu treino. Eu sempre pego... Não precisa ser ajudante. Você pode pegar um profissional. Mas eu ponho 2 profissionais para trabalhar juntos. Tá? Ah, mas é ajudante. Eu procuro sempre profissional. E lembra, profissional bom tá trabalhando, não tá parado. Tá? Na hora que eles entram, é ajudante, mas é uma pessoa que eu conheço, eu vejo que ela é proativa e tal, eu já falo, olha, no momento da contratação, eu não gosto de pessoas que reclamam, eu não gosto de pessoas chatas, né, murmurentas, eu não gosto, isso me incomoda muito, extremamente. Não gosto que fique no telefone, se você não tiver um curso, você vai se propor comigo agora a fazer um curso, você vai ter que fazer, se você for entrar aqui dentro, eu não quero ajudante pro resto da vida, você tem que querer crescer, você tem que querer melhorar. Ó, você ganhava quanto? Ah, eu ganhava 2.000 por mês, quanto você ganha hoje? Ah, hoje eu ganho 5. E aí eu falo, é aberto, assim, literalmente bem aberto. Quanto tu ganha hoje? É mais do que ganhava? É, quanto? O dobro. E tu, quanto tu ganha hoje? É mais do que tu ganhava? É, quanto tu ganha mais que hoje? Antes, quase o dobro. E você, tá melhor do que antes? Tá, todo mundo que tá comigo há mais tempo, eu sempre paguei, eu sempre melhorei. Então, nada mais justo, né, do que melhorar para quem faz a gente melhorar. E conforme a empresa cresce, eu sempre trago isso para eles. Quanto mais a minha empresa cresce, mais vocês crescem. Eu estava falando de material, né, eu espero que vocês tenham entendido. Então, sempre com uma margem de lucro em cima. A gente tem fornecedor, você pode pegar faturado. Existem algumas formas de se trabalhar com faturamento, mas aí eu já vou começar a falar de outras coisas que fogem aí ao curso, né, a esse treinamento básico aí de precificação. Né? Sobre a precificação, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês entendam de maneira simples que a empresa ela tem que ter esses 3 pilares, tá? A execução bem feita, uma coordenação ali, a parte empresarial, o dono realmente depois, isso vai demorar um tempo se você estiver começando de baixo para crescer, né? São várias etapas. Aqui é o básico do básico do básico. Eu espero que vocês tenham entendido o básico. Qual é o básico? Custos reais, custos fixos. Ai, mas eu não tenho tal coisa. Mas você não quer ter, você um dia não vai querer passar a ter. Então tenta cobrar. Ah, eu gasto R$140 por hora é muito. Beleza, cara, cobra 100. Já cobra mais do que hoje. Você vai ver que você vai vender. E você vai perceber que são clientes que reclamam até menos, te cobram menos, te pedem menos e te pagam mais. Aí você vai perceber que existem pessoas que sim, valorizam o nosso trabalho, valorizam a mão de obra e a gente que estava escolhendo trabalhar para o cliente errado. Porque enquanto a gente está executando serviço para o cliente errado, o certo pode estar ligando para a gente, pedindo o nosso serviço e a gente não ter tempo para atender o cara, porque a gente está trabalhando com um cliente ruim que me paga pouco, que me paga R$100 o dia. Ah, e quanto é que é para fazer elétrica dessa casa toda? Ah, eu cobro R$100 o dia, faço em 3 dias, R$300. Ah, mas aí tem um almoço, R$500. Mano, faz elétrica de uma casa toda por 500, se fosse lá no custo da empresa, quanto é que ia dar? Se fosse R$1.000 o dia, 3.000, 4.000. Olha a discrepância. Quantas casas você ia ter que fazer para lucrar no momento que você vai vender por uma? Mas na hora que você está fazendo nos 3 dias, você vai ter dinheiro suficiente para comprar um anilhador, um jogo de anilha, umas ferramentas melhores, vai ter dinheiro sobrando para comprar um carrinho melhor, chegar na casa do cliente com um carrinho melhor. Então quando você vende bem, quando você entende que você é um vendedor, que essa tua parte comercial vai fazer uma diferença absurda na sua empresa, você vai começar a desbloquear novos níveis. Porque a gente para crescer precisa ser comercial. É isso que vai fazer a nossa empresa crescer. É mostrar os diferenciais. É mostrar que você oferece aquilo que o cliente precisa. E lembrem-se sempre, conteúdo para a internet é necessário. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta pôr post pago. Um vidinho, uma fotinha pago, que todo mundo usa. Não, o cliente quer ver tua cara. É assim que as pessoas vão se conectar com você. Então, qualquer dúvida, a gente
tem mais treinamentos, a gente tem um aulão, eu vou criar muito mais conteúdos, eu vou fracioná-los e eu vou procurar fazer de maneira escalar. Porque o que eu falo para quem está começando é diferente do que eu falo para quem já está no nível intermediário, para quem está no nível mais avançado. O problema de quem tem um carro é diferente do problema de quem tem dois, que é diferente do problema de quem tem três, que é diferente do problema de quem tem quatro, que é diferente do problema de quem tem cinco. Entende? Qual a minha visão? Eu sou um cara que eu sou assim. Eu gosto de cultura, eu gosto de um padrão de execução. Eu não estou aqui somente pelo dinheiro, eu estou aqui pela empresa. Eu quero estruturar a minha empresa, eu quero tornar a minha empresa grande. E é por isso que eu não busco, eu poderia terceirizar meu serviço, visando só faturamento, visando só lucro. Indicar para várias pessoas e tacar venda. Só que o que eu perderia? O meu padrão de qualidade, que para mim é o que mais importa. É um cliente me ligar e eu poder dar um retorno, de saber que foi a minha equipe que executou e saber que o serviço foi feito com muito mais carinho. Então eu tenho o pé atrás em relação a isso por conta disso. Então, se o cara está deixando você terceirizar o serviço dele, tem alguma coisa também, porque o cara não tem serviço suficiente. Assim, é complicado. Né? Então, eu trabalho dessa forma, eu sou um cara mais cultural. Eu sou um cara que quero criar um nome da minha empresa para que todo mundo conheça para eu vender nível Brasil. Isso para mim é algo que importa bastante, né? E eu espero que isso vocês entendam. Eu sou um cara que eu gosto de ver estrutura, eu gosto de ver oficina, eu gosto de ver ferramenta. Eu sou trabalhador igual a maioria, igual todo mundo, acho que praticamente que está vendo. Eu sempre fui da ferramenta e hoje, para eu parar um dia, criar um conteúdo, é muito estranho. Por quê? Porque eu era executor, eu tava... Mano, eu parava, eu saía de dentro do escritório para ir lá para fora para arrumar a máquina. É um hábito meu, eu sou muito trabalhador, eu sou muito ativo. E eu entendo que isso faz parte da gente, mas isso é algo que a gente precisa deixar para trás. Esquece. Então é procurar trabalhar, ensinar, para quanto menos você trabalhar, quanto mais você administrar o seu negócio, melhor. E confie nas pessoas. Você precisa, de certa forma, confiar, desconfiando, igual muitos dizem. Mas se você não delegar, se você não ensinar, se você não explicar como é que você quer, eu não faço nada. Eu só explico como eu quero e eu deixo a pessoa fazer. E com isso eu criei um time que funciona, que eu tô aqui para vocês criando vídeo numa terça e a minha empresa está funcionando de maneira normal e eu não preciso estar indo comprar material, indo isso e naquilo. Às vezes eu vou para adiantar, ou muitas vezes só para ver como é que está a obra, que eu também gosto de acompanhar. Mas não deixem, deleguem, mas não delarguem, não deixem a sua empresa de mãos atadas e sempre pense em escalar, sempre pense em crescer um pouco, pelo menos aí que você tem uns 4 carros, 5 carros, para você ter um faturamento bom, para você ter um salário digno, com um salário, pagando um salário bom para todo mundo. Quanto mais você cresce, mais pessoas você alimenta, maior vai ser a sua responsabilidade. E não pensa que é só flores não, você vai ter que trabalhar muito para fazer o teu negócio dar certo. E eu espero ter ajudado todos vocês. O meu Instagram é Igor Silvani F, tem o IF Garage, a gente fez a ação da Ranger. A gente é trabalhador, tá? Eu espero que vocês se conectem comigo por conta disso. E eu tentei ser bem sincero, como se eu estivesse explicando para um amigo num bar, num boteco. Fechou? Então é isso aí, tamo junto. Até a próxima.